objetivo do nosso experimento foi determinar a tensão superficial de uma solução surfactante, comparando seus efeitos posteriormente. A tensão superficial é definida como a razão entre o trabalho externo necessário para aumentar a área superficial de um líquido, como é mostrado na fórmula. Essa tensão pode ser definida por diferentes métodos. O primeiro método é um método da placa de Wilhelm e é o mais utilizado. Uma placa de platina é ligada a um sensor que mede força, e essa placa é inserida num líquido, onde é medido um ângulo entre esse líquido e a placa para calcular então a tensão. O segundo método é o método da gota pendente. Um líquido é expelido de uma seringa. No momento em que a primeira gota é formada, uma câmera tira uma foto e essa foto é direcionada a um software, onde as angulações da gota são determinadas para calcular a tensão. O terceiro método é utilizando um tensiômetro de pressão de bolha, em que o equipamento mostra a tensão superficial em função da frequência. O último método é o mais utilizado e o mais conveniente quando não se possui os equipamentos para medir a tensão, e foi o método escolhido. É o método da pressão máxima de bolha. Nesse método, um gás, geralmente nitrogênio ou ar, é expelido através de um tubo com um diâmetro pequeno, que está imerso dentro de uma solução de análise. As bolhas que são sopradas do tubo possuem uma pressão. Esta pressão está relacionada à tensão superficial através da seguinte fórmula. Existem diferentes substâncias que, se misturadas a um líquido, são capazes de alterar o comportamento molecular do fluido e, da mesma maneira, sua tensão superficial, tornando-a mais ou menos intensa. Os surfactantes são compostos químicos com a propriedade fundamental de reduzir tensão em interfaces. Dentre os tipos de surfactantes encontrados, temos os catiônicos, os aniônicos e os não aniônicos. Os surfactantes mais comuns são os aniônicos, que apresentam sulfato na estrutura, como o dodecil sulfato de sódio, sendo este o utilizado no experimento. Outros surfactantes aniônicos são o sulfonato de alquilbenzeno e o N-lauroil sarcosinato de sódio, também conhecido como Gardol. Em relação aos surfactantes catiônicos, existem o cloreto de cetilpiridínio, o cloreto de dodecil trimetilamônio e o cloreto de hexadecil benzil dimetilamônio. Em relação aos surfactantes não aniônicos, o mais comum é o éter hexadecil 20 polioxietilênico, também conhecido como Brige 58. Os materiais utilizados no nosso experimento foram 2,592 gramas de dodecil sulfato de sódio, 50 ml de acetona PA, 80 ml de água, uma proveta de 100 ml, um becker de 50 ml e um becker de 100 ml. Para calcular a tensão superficial foram utilizadas as seguintes fórmulas, onde primeiro calculamos a pressão inicial a partir da densidade do líquido, a densidade do gás, nesse caso o ar, a aceleração da gravidade e a profundidade de imersão do capilar no líquido. Então, a pressão inicial é aplicada na segunda fórmula para calcular a tensão, que também depende da pressão máxima realizada sobre o líquido e o raio do capilar utilizado. Para a realização do experimento, foram colocados 80 ml de água deionizada em um becker de 100 ml. Então, marcou-se o capilar para determinar sua profundidade em 2 cm, e então imergiu-se o capilar na água e assoprou-se o capilar até que formasse a primeira bolha. Para calcular a pressão inicial, foi usada a densidade da água de 1000 kg por metro cúbico e a densidade do ar, que foi o gás assoprado para dentro do líquido, que é de 1,18 kg por metro cúbico. A aceleração da gravidade é de 9,81 metros por segundo ao quadrado e a profundidade do capilar de 2 centímetros.
A pressão encontrada foi de 195,97 pascal. Então, a mesma foi aplicada na fórmula de tensão superficial, juntamente com a pressão do ar de 151.987,5 pascal e o raio do capilar, que era de 0,5 milímetros. A tensão superficial encontrada foi de 37,95 newtons por metro. Todos os valores devem ser convertidos para o sistema internacional. Para a realização do experimento, foram colocados 80 ml de água deionizada em um becker de 100 ml, juntamente com 1,1536 gramas de dodecilsulfato de sódio. Então, marcou-se o capilar para determinar sua profundidade em 2 centímetros, e então imergiu-se o capilar na mistura e assoprou-se o capilar até que formasse a primeira bolha. Para calcular a pressão inicial, foi usada a densidade da mistura, que é de 15.420 kg por metro cúbico, e a densidade do ar, que foi o gás assoprado para dentro do líquido, que é de 1,18 kg por metro cúbico. A aceleração da gravidade é de 9,81 metros por segundo ao quadrado, e a profundidade do capilar é de 2 centímetros. A pressão encontrada foi de 3.025,17 pascal, e então a mesma foi aplicada na fórmula de tensão superficial, juntamente com a pressão do ar de 151.987,5 pascal e o raio do capilar, que era de 0,5 milímetros. A tensão superficial encontrada foi de 37,24 newtons por metro. Para a realização do experimento, foram colocados 50 ml de acetona em um becker de 50 ml. Então, marcou-se o capilar para determinar sua profundidade em 2 centímetros, e então imergiu-se o capilar na acetona e assoprou-se o capilar até que se formasse a primeira bolha. Para calcular a pressão inicial, foi usada a densidade da acetona, de 791 kg por metro cúbico, e a densidade do ar, que foi o gás assoprado para dentro do líquido, que é de 1,18 kg por metro cúbico. A aceleração da gravidade, de 9,81 metros por segundo ao quadrado, e a profundidade do capilar, de 2 centímetros. A pressão encontrada foi de 154,96 pascal. Então, a mesma foi aplicada na fórmula da tensão superficial, juntamente com a pressão do ar, de 151.981,5 pascal, e o raio do capilar, que era de 0,5 milímetros. A tensão superficial encontrada foi de 37,96 newton por metro. Para a realização do experimento, foram colocados 50 ml de acetona em um becker de 50 ml, juntamente com 0,721 gramas de dodecilsulfato de sódio. Então, marcou-se o capilar para determinar sua profundidade em 2 centímetros, e então imergiu-se o capilar na mistura e assoprou-se o capilar até que se formasse a primeira bolha. Para calcular a pressão inicial, foi usada a densidade da mistura, que é de 15.220 kg por metro cúbico, e a densidade do ar, que foi o gás assoprado para dentro do líquido, que é de 1,18 kg por metro cúbico. A aceleração da gravidade, de 9,18 metros por segundo ao quadrado, e a profundidade do capilar, de 2 centímetros. A pressão encontrada foi de 2.985,93 pascal. Então, a mesma foi aplicada na fórmula da tensão superficial, juntamente com a pressão do ar de 151.987,5 pascal e o raio do capilar, que era de 0,5 milímetros. A tensão superficial encontrada foi de 37,25 newton por metro. Então, ao final de todos os cálculos, foi possível perceber que a adição do surfactante, tanto na água como na acetona, diminuíram a tensão superficial em 2%. Foram encontradas algumas dificuldades para a realização do experimento. Primeiro, não foi possível encontrar o equipamento pedido no roteiro original, que era um tensiômetro de pressão de bolha. Para solucionar esse problema, foi necessário montar um novo equipamento que consistia em um compressor ligado por uma mangueira a um balão volumétrico de diâmetro reduzido por uma rolha.
Este equipamento também não funcionou, pois o compressor não realizava a medida de pressão de formação de bolha, já que era muito pequena. Então, por fim, foi necessário mudar o método de determinação da tensão superficial para o que foi realizado nos vídeos. Após a realização do experimento e de todos os cálculos, os objetivos foram atingidos, pois a adição do surfactante realmente diminuiu a tensão superficial dos líquidos, de acordo com o previsto na teoria. Todos os problemas que surgiram foram solucionados, fazendo com que o experimento fosse devidamente realizado.